Olá pessoal, continuando a nossa análise do comportamento do sistema, nós vamos fazer agora uma análise em frequência. Então, para isso, a gente vai analisar o parâmetro razão de frequências, que é a razão entre a frequência da força excitadora ômega e a frequência natural ômega-n do sistema. E a essa razão eu dou o nome de R. A gente chegou a definir esse parâmetro na aula 6. Então, utilizando esse conceito, a ressonância acontece quando R é igual a 1. Reescrevendo a resposta em regime permanente em função de R, nós chegamos a seguinte expressão, né? Tanto para amplitude quanto para o ângulo de fase. Se eu pegar esse termo F0 sobre K e passar para o lado esquerdo da equação, eu obtenho a amplitude normalizada. Na amplitude normalizada, a primeira coisa que você observa é que quando R é igual a zero, independentemente do valor de zeta, a amplitude normalizada vai valer 1. Então, se R for zero aqui, a amplitude normalizada vale 1. Então, se a razão de frequência é zero, consequentemente a frequência da força excitadora é zero, ou seja, a amplitude F0 vem de uma força estática. Então, se é uma força estática, você aplica essa força no sistema e o sistema apresenta uma deformação estática. E qual é o valor dessa deformação estática? Vai ser a amplitude F0 da força dividido pela rigidez da mola. Tá? Então, o termo F0 sobre K vai dar exatamente a deformação estática desse sistema, dessa mola, quando ele é sujeito a uma força estática de amplitude F0. Aqui eu tenho a transmissibilidade de deslocamento para aquele caso de excitação pela base, que representa o quanto do movimento da base se transmite para a massa do sistema. Então, nesse caso, nós vamos ver o que ocorre para cada valor de R e de zeta. Então, de novo, quando R é igual a zero, significa que a frequência da força excitadora é nula. E nesse caso, se eu pegar esse sistema da aula 6, onde eu tinha excitação pela base, se eu pegar essa base e deslocar uma amplitude y, a mola e o amortecedor irão transmitir toda a força para a massa m, e essa massa ela vai deslocar de uma grandeza igual a y também. Portanto, nesse caso, quando R é igual a zero, a relação entre x, que é o deslocamento da massa, e y, que é o deslocamento da base, para qualquer valor de zeta, essa expressão vale 1. Por último, eu tenho aqui a expressão da transmissibilidade de força com excitação pela base. Então, percebam que a amplitude dessa expressão ela começa em zero quando o R é igual a zero. O que essa expressão apresenta é a transmissibilidade de força dinâmica e não de força estática. Se você colocar essa massa sobre essa mola e esse amortecedor, você tem aqui uma força-peso atuando sobre essa massa, que está sendo equilibrada o tempo todo pela deformação estática dessa mola. Então, essa parcela de força estática ela não está sendo considerada nessa equação, ela não estava considerada nem na equação de movimento. Então, o que essa expressão apresenta é somente a parcela dinâmica, uma vez que o sistema se encontra em equilíbrio estático. Então, agora, implementando essas equações no Python, aqui eu estou importando as bibliotecas, aqui eu estou definindo uma faixa de análise em frequência, então eu vou analisar de 0 a 3, e também alguns valores de fator de amortecimento para ver como seria o comportamento para diferentes valores de zero. Aqui eu estou calculando a razão de frequências, a amplitude normalizada, o ângulo de fase, a transmissibilidade de força e a transmissibilidade de deslocamento. Então, aqui eu estou plotando a amplitude normalizada, que é o x por F0 sobre K. Então, percebam que quando R é igual a zero, independentemente do valor de zeta, essa razão tem que dar 1. Então, além disso, você pode observar que se a gente pegar o valor de zeta igual a 0,1, você observa que conforme a gente vai aproximando da condição de ressonância, que é R igual a 1, há uma amplificação da amplitude da resposta. Então, conforme a frequência da força excitadora vai aumentando, a amplitude da resposta também aumenta, até chegar a um valor máximo em R igual a 1. No caso de zeta igual a 0, o valor máximo da amplitude vai ser atingido quando R é igual a 1 no infinito. Conforme eu vou aumentando o valor de zeta, a amplitude de pico ela acontece não mais em R igual a 1, mas sim próximo a ele. E aí, se a frequência da força excitadora vai para valores acima de 1, ou seja,
para valores de frequência maiores que a frequência natural do sistema, a amplitude começa a decair de forma assintótica para zero. Esse comportamento ele se repete para diversos valores de zeta, então, só que existe um valor de zeta em particular, que é o 0,707, que é 1 sobre raiz de 2, em que a amplitude começa em 1 e ela não ultrapassa esse valor, de modo que ela decai de forma assintótica para zero. Então, para todos os valores de zeta maiores do que 1 sobre raiz de 2, o valor de pico acontece em zero. Para você encontrar essas expressões, é só derivar essa expressão da amplitude normalizada para achar os valores de máximo e mínimo e depois fazer uma derivada segunda para saber se é máximo ou mínimo local global. Então, uma coisa que se ouve muito na prática de quem trabalha com vibrações ou NVH é de que a amplitude do movimento do sistema ela é máxima na condição de ressonância. Então, analisando esse gráfico, a gente vê que isso não é verdade. Então, tá? É fato que a condição de ressonância acontece quando R é igual a 1. No entanto, se o sistema possui amortecimento, e todo sistema no mundo real possui algum tipo de amortecimento, a frequência que gera a maior amplitude de vibração no sistema ocorre em frequências inferiores a R igual a 1. Ou seja, conforme eu vou aumentando o valor de amortecimento, veja que o pico da amplitude de vibração acontece próximo a R igual a 1. Então, não confunda a frequência onde a amplitude da resposta é máxima com a condição de ressonância. Você não tem necessariamente a amplitude de vibração máxima na condição de ressonância. Então, vejam aqui pela curva em vermelho que essa amplitude máxima acontece fora de ressonância. Então, na condição de ressonância, a amplitude é dada por esse ponto aqui de intersecção. E a amplitude máxima acontece num valor menor que R igual a 1. Agora a gente vai analisar a fase. Tá? O que a gente tinha visto era que o ângulo de fase, o ângulo θ, representa a defasagem entre a resposta do sistema e a força excitadora. Então, é o quão atrasado a resposta do sistema está em relação à força excitadora. E esse atraso é dado por esse ângulo de fase. Então, nós vimos na aula anterior que se você excita o sistema antes da ressonância, abaixo da frequência natural, ou seja, ômega menor que ômega n, você tem que a fase entre a força excitadora e a resposta ela vale zero. Então, você pode observar isso aqui. Então, quando R é menor que 1, para zeta igual a zero, sistema conservativo, a fase vale zero. Quando R é maior que 1, a fase passa a ser 180 graus. Então, existe uma descontinuidade nessa função, que ela vai de 0 a 180. No entanto, se você analisar para diferentes valores de zeta, aí você percebe que há uma mudança contínua de 0 para 180 graus. Além disso, o que você observa é que, independentemente do valor de zeta, todas as curvas cruzam uma defasagem de 90 graus quando R é igual a 1. Né? Portanto, independentemente do valor de zeta, do fator de amortecimento, na condição de ressonância, a defasagem entre a força excitadora e a frequência natural do sistema sempre vai valer 90 graus. Essa é uma informação muito importante e a gente consegue ver isso na prática. Então, mais para frente no curso, eu vou mostrar esses detalhes a partir de sinais medidos de sistemas reais. Tá? Agora, a gente vai analisar a transmissibilidade de deslocamento, que representa o quanto do movimento da base se transmite para a massa do sistema. Então, quando você analisa R igual a zero até esse ponto aqui, aproximadamente 1,4, que é exatamente raiz de 2, não há possibilidade de atenuar a vibração na massa principal. Então, até a raiz de 2, a massa vai vibrar com uma amplitude maior que a amplitude imposta pela base, e depois de R igual a raiz de 2, você passa a ter, para qualquer valor de zeta, uma atenuação mais efetiva da amplitude de vibração. Então, você tem uma penalização quanto menor for o valor de R, ou seja, para frequências mais baixas, com zeta pequeno, você passa a ter amplitudes altas. Então, há uma amplificação entre a amplitude imposta pela base e a amplitude da massa do sistema. Portanto, dependendo da faixa de frequência que o seu sistema
for trabalhar, por exemplo, no caso de conforto de veículos, a suspensão deve ser projetada levando esse fato em consideração. A sua sensação de conforto no veículo ela aumenta quando maior for a velocidade do veículo, né? Como a gente pode ver isso a partir de raiz de 2. Bom, aqui eu tenho a transmissibilidade de força com excitação pela base, então percebam que a amplitude dessa curva começa em 0 para R igual a 0. Então, para valores pequenos de zeta, a gente observa que perto da condição de ressonância ou próximo à condição de ressonância, há uma amplificação da força transmitida, e depois de R igual a raiz de 2, você tem um decréscimo dessa força. Para o caso do estudo de conforto vibratório de veículos, quando R é acima de raiz de 2, você tem uma sensação de conforto maior quanto mais rápido você trafega por essa pista. Então, seu conforto aumenta quanto maior for a velocidade do seu veículo. Em contrapartida, isso tem um preço, já que o seu sistema de suspensão ele vai trabalhar muito mais para que você tenha sensação de conforto. Você percebe pelas curvas que quanto maior for a velocidade do veículo, né, e para valores maiores de zeta, quanto maior for a velocidade do veículo, maior a solicitação dinâmica na suspensão. Bom, a gente termina aqui essa parte de análise em frequência do tempo. O objetivo, então, era que vocês conseguissem visualizar melhor o comportamento típico de um sistema vibratório. E na próxima aula nós iremos ver uma outra aplicação de transmissibilidade de força, e na sequência a gente vai estudar o tópico de desbalanceamento rotativo. Por hoje é isso, espero vocês na próxima aula. Obrigado.